Olha só, vamos pensar numa coisa. O mercado público, sabe? Aquele lugar de troca, de comércio, se transformando num polo de tecnologia e educação. Parece coisa de filme, né? Mas essa história, a incrível história do campus da UESP em Bom Jesus, lá no Piauí. Bora entender como essa jornada aconteceu. Sabe aquele ditado, uma imagem vale mais que 1000 palavras? Pois é, aqui a gente tem duas que contam uma história de décadas. Dá uma olhada. À esquerda, o campus lá em 2000. Bem simples, né? Rústico. E agora, à direita, o campus hoje. Moderno, imponente. A diferença é gritante. Resume bem essa jornada de progresso, essa aposta na educação. E aí fica a pergunta, né? Como é que isso aconteceu? O que foi que levou a uma mudança tão radical assim? É isso que a gente vai desvendar agora, os principais marcos, os investimentos que fizeram essa transformação sair do papel. Então, para a gente entender bem, a história desse campus se divide em duas partes, dois grandes capítulos. Primeiro, o legado da sua origem, que foi bem humilde, e depois a era da modernização. Vamos começar pelo comecinho, pela primeira parte. E aqui, olha, está o ponto central de tudo. Esse campus é muito mais que um monte de prédio. Ele funciona como um verdadeiro motor de transformação social para todo o sul do Piauí. É sobre criar oportunidade onde não tinha, sabe? Abrir portas para milhares de jovens. Para a gente sacar o tamanho dessa mudança, a gente tem que voltar lá no início de tudo. E a origem dessa história, olha, é surpreendente, para dizer o mínimo. Vamos ver como é que isso começou. Então tudo começa no dia 17 de fevereiro de 2000. A inauguração do campus foi uma iniciativa de um vereador da cidade na época e contou com a presença do governador do estado e do reitor da universidade. Pensa só, foi um verdadeiro marco, tanto político quanto para a comunidade de Bom Jesus. E agora vem um detalhe que para mim é o mais incrível dessa origem. A primeira sede da universidade foi, acredite se quiser, o antigo mercado público da cidade. Isso mesmo, um espaço de comércio que foi totalmente ressignificado para virar um espaço de conhecimento. É impressionante. O nome do campus também tem uma história importante. Ele homenageia uma figura fundamental, Dom José Vasques Dias. Ele foi um bispo espanhol, considerado o maior educador da história de Bom Jesus. Um cara que revolucionou o ensino lá numa época de muita carência. Uma homenagem mais do que justa, né? Ok. Agora a gente dá um salto no tempo e entra na segunda grande fase dessa história, a era da modernização. Vamos entender como é que essa estrutura que a gente vê hoje foi erguida. E toda grande transformação, claro, tem um número por trás, né? E nesse caso, o número é esse aí, R$ 3.600.000. Foi um investimento pesado que mudou para sempre a infraestrutura e o potencial do campus. O dia que marcou oficialmente essa virada foi 25 de outubro. Foi quando o governador do estado entregou a maior reforma da história do campus, consolidando de vez um novo padrão de referência por lá. Tá, mas o que esses milhões de reais significaram na prática? Esse quadro aqui mostra bem o salto de qualidade. O número de salas de aula aumentou, e agora detalhe, todas climatizadas. A tecnologia, nossa, foi do básico para laboratórios de ponta, auditório moderno, e, o que é fundamental, a acessibilidade, que antes era uma barreira, se tornou completa. Ou seja, não foi só uma reforminha, foi uma revolução na infraestrutura. E o resultado é esse aí que a gente vê. Uma estrutura moderna, funcional. Com essa reforma, o campus de Bom Jesus não só se renovou, como acabou estabelecendo um novo padrão de qualidade para todas as outras unidades da UESP no interior do estado. Virou exemplo. Mas, uma reforma na estrutura só faz sentido de verdade se ela gera um impacto real na vida das pessoas. Então vamos ver agora como essa modernização toda vai além dos muros da universidade. E o grande objetivo de tudo isso está bem resumido nessa frase aí. A modernização amplia a capacidade de atendimento da universidade. Na prática, isso quer dizer o quê? Mais vagas, melhores condições de estudo e de trabalho, um benefício direto para estudantes e professores de toda a região. E com essa capacidade ampliada, foi possível diversificar a oferta de cursos. Então, ao lado dos cursos mais tradicionais como Direito e História, o campus agora está apostando forte em áreas estratégicas para o futuro. Coisas como energias renováveis, sistemas para a internet, preparando a galera para novas demandas do mercado de trabalho. E o alcance disso tudo é regional. A universidade não serve só a cidade de Bom Jesus, mas sim todo o Vale do Gurgueia, que é uma área enorme lá no sul do Piauí. Está levando educação superior de qualidade para milhares de pessoas.
E olha, o impacto vai muito além da sala de aula. A universidade se firmou como um espaço importante para o debate de ideias, sabe? Promovendo a cidadania, conectando o que se aprende na academia com as pautas sociais da região. Um exemplo disso são eventos como o UESP Negra, que discute questões raciais. Pensa bem, a jornada da UESP em Bom Jesus, de um simples mercado a um hub de tecnologia, é um exemplo muito poderoso do que é possível fazer. Isso deixa a gente com uma pergunta fundamental no final. Se um mercado público pôde virar um centro de inovação lá no Piauí, qual é o limite para o futuro da educação no interior do Brasil?